Esta história parece mentira, mas cada detalhe que você vai ouvir neste vídeo é real, documentado, comprovado por cronistas medievais. Em 1361, um rei português organizou a procissão mais extraordinária da história de Portugal. Milhares de pessoas, quilômetros de estrada, a noite inteira iluminada por archotes. No centro da procissão, um cadáver. O nome dela era Inês de Castro. Ela havia sido assassinada 6 anos antes, a mando do rei anterior. O rei que organizava aquela procissão era o filho desse rei morto. E Inês de Castro era a pessoa que ele mais havia amado na vida. Ele estava levando-a para o seu lugar final, como rainha. Para entender Inês de Castro, é preciso entender o mundo em que ela nasceu. E esse mundo era brutal. Estamos no século XIV. A Europa sangra. A peste negra, a maior pandemia que a humanidade já conheceu, já matou 1/3 da população europeia. Os reinos ibéricos vivem em guerras constantes, alianças frágeis, traições que se repetem de geração em geração. Neste mundo, as mulheres nobres não escolhiam o seu destino. Eram instrumentos de alianças políticas, moedas de troca entre famílias poderosas. Inês de Castro nasceu provavelmente entre 1320 e 1325. A data exata não está registrada, no norte da Galiza. O seu pai, Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, um dos nobres galegos mais poderosos da Península Ibérica. A sua mãe, Aldonça Lourenço de Valadares. Mas há aqui uma circunstância que marcaria a vida de Inês para sempre e que os roteiros históricos normalmente ignoram. Inês não era uma simples dama de companhia. Era bisneta de Dom Sancho IV de Castela. Tinha sangue real nas veias. Descendia de uma das linhagens mais antigas e respeitadas de toda a Península Ibérica. E o que a tornava perigosa, muito mais perigosa do que qualquer dama sem linhagem, era exatamente isso. Se os seus filhos com Dom Pedro alguma vez fossem declarados legítimos, teriam sangue real de 2 reinos. Amor, mais linhagem, mais filhos. Essa combinação era a fórmula que mantinha os conselheiros do rei acordados à noite. As crônicas medievais descrevem Inês com uma atenção ao detalhe que é rara para a época. Fernão Lopes, o maior cronista português do século XIV, fala do seu colo de garça, da sua presença que dominava qualquer sala que entrasse. Os vestidos que ela usaria, por rigor histórico, seriam coatshards justos ao corpo. Sobre o vestido, o pelote, uma sobreveste sem mangas com aberturas laterais profundas que deixavam ver o cinto cravejado de joias por baixo. As saias formavam caudas que arrastavam, criando aquele andar cerimonioso que os quadros medievais retratam. As cores verde escuro, azul celeste, carmesim, cores caras, cores de poder. Esta é a mulher que em 1340 atravessou a fronteira entre a Galiza e Portugal. Tinha aproximadamente 20 anos. Vinha como dama de honor de Constança Manuel, uma princesa castelhana prometida ao infante Dom Pedro, herdeiro do trono português. E ao cruzar essa fronteira, Inês de Castro entrou numa história da qual não haveria saída. Dom Pedro I de Portugal nasceu em Coimbra, no dia 8 de abril de 1320, herdeiro do trono, formado na tradição da cavalaria medieval. Mas as crônicas medievais revelam sobre Dom Pedro algo que os retratos épicos frequentemente omitem. O príncipe de Portugal gaguejava. Tinha uma gaguez severa, documentada,
que o acompanhou toda a vida. É ela que explica a sua devoção a São Bartolomeu, o patrono das afecções da fala, presente no seu túmulo em Alcobaça. Um homem que lutava com a própria voz pública, que se sentia mais ele mesmo na caça, na música. As crônicas dizem que tocava e dançava com uma energia que surpreendia, e na intimidade, do que nos corredores formais do poder. Um homem de paixões internas enormes que a expressão formal travava. Quando viu Inês de Castro pela primeira vez, se foi no momento da chegada de Constança a Lisboa ou meses depois na corte de Coimbra, as fontes não são unânimes. O que aconteceu foi algo que os cronistas descrevem com um tom que vai além do registro factual. Dom Pedro apaixonou-se, não da forma calculada como os príncipes medievais se envolviam com as suas favoritas, de forma absoluta e irreversível. Constança Manuel era filha de Dom João Manuel, um dos magnatas mais influentes de Castela. O casamento era um acordo geopolítico de alto nível e Constança tentou resolver o problema à sua maneira. Num gesto de enorme subtileza política e religiosa, convidou Inês para ser madrinha de batismo do seu filho primogênito, Dom Luís. Por quê? Porque as leis religiosas da época proibiam qualquer união entre os pais e os padrinhos de uma criança. Ao tornar Inês madrinha do filho de Pedro, Constança criava entre eles um laço espiritual que tornava qualquer relação futura canonicamente impossível. Foi uma jogada inteligente, que não funcionou. Dom Luís morreu ainda criança, e em novembro de 1345, Constança morreu durante o parto do seu último filho, o que viria a ser Dom Fernando I, o futuro rei de Portugal. As crônicas dizem que nas suas últimas horas, Constança pediu ao marido uma única coisa: pediu-lhe que cuidasse de Inês. Inês de Castro regressou a Portugal. Dom Pedro instalou-a no Paço de Santa Clara, em Coimbra. Vivia com ela abertamente. Chamava-a sua esposa. Tiveram 4 filhos: Dom Afonso, que morreu muito jovem, Dona Beatriz, futura condessa de Albuquerque, Dom João, duque de Valência de Campos, e Dom Dines, senhor de Cifuentes. Nestes anos, a Quinta das Lágrimas era o seu mundo. O aqueduto que a rainha Santa Isabel havia mandado construir em 1326 ligava a fonte da quinta ao convento de Santa Clara. A lenda de que Pedro e Inês comunicavam através de barquinhos em canos de água tem aqui um fundamento físico real. O aqueduto existia. Os jardins existem ainda hoje, mas fora daquele mundo privado, a pressão acumulava-se. Os inimigos de Inês eram 3 homens com acesso direto ao rei Afonso IV: Álvaro Gonçalves, Pero Coelho, Diogo Lopes Pacheco, conselheiros do rei, homens que entendiam o poder. Os seus argumentos eram 3. Primeiro, Inês era de sangue castelhano. Os seus irmãos eram acusados de conspirar para colocar os filhos dela no trono, afastando Dom Fernando, o filho legítimo de Constança. Segundo, os filhos de Inês eram uma ameaça à sucessão legítima do reino. Terceiro, o mais antigo e o mais simples: o poder absoluto de Inês sobre Dom Pedro era perigoso para quem governava através do príncipe. Afonso IV, com mais de 60 anos, cansado, a sentir o peso de um reinado longo, começou a ouvir.
E em janeiro de 1355, enquanto Dom Pedro estava fora de Coimbra numa caçada, o rei tomou a decisão mais terrível do seu reinado. E o que aconteceu a seguir não foi um escândalo, foi uma sentença de morte. Em 7 de janeiro de 1355. Era inverno em Coimbra. O Mondego corria frio entre margens cobertas de névoa. O paço de Santa Clara estava quieto. Dom Pedro não estava em Coimbra, estava em Montemoro Velho. E foi exatamente nesse momento que Afonso IV escolheu vir. O rei chegou com os seus conselheiros, com Álvaro Gonçalves, Pero Coelho e Diogo Lopes Pacheco. O que aconteceu a seguir está documentado nas crônicas de Fernão Lopes, com uma sobriedade que torna o relato ainda mais perturbador. Inês de Castro foi levada à presença do rei, e ali aconteceu algo que os conselheiros não esperavam. Inês falou, não implorou de joelhos, não chorou em silêncio, não se comportou como uma mulher vencida. Falou, apresentou seus filhos ao rei, as crianças com os olhos do pai, com o sangue dos afonsinos nas veias, os netos de Afonso IV, e disse-lhe que eram inocentes, que o amor que ela e Dom Pedro partilhavam era real, que nada de mal havia feito a Portugal. E segundo Fernão Lopes, o coração do velho rei vacilou. Afonso IV olhou para os netos, olhou para Inês, e num impulso que a crônica descreve com alguma hesitação, como se o próprio cronista não soubesse bem o que chamar aquele momento, cedeu. Disse que não a mataria. Virou-se e começou a afastar-se, mas os 3 conselheiros não aceitaram. Fernão Lopes registra o que aconteceu a seguir com uma clareza brutal. Quando o rei se afastou, Álvaro Gonçalves, Pero Coelho e Diogo Lopes Pacheco avançaram. O assassinato de Inês de Castro não foi um crime passional, não foi um momento de fúria descontrolada, foi uma execução fria, decidida, deliberada. As crônicas usam o termo degolada, esfaqueada até a morte. Não uma morte limpa, uma morte violenta, no inverno de Coimbra, nos jardins ou nos paços onde ela havia vivido os seus anos mais serenos. Os seus filhos estavam perto. Afonso IV, que havia dado meia volta, que havia escolhido a misericórdia, não voltou atrás. Inês de Castro tinha aproximadamente 35 anos. A Fonte das Lágrimas, nos jardins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, tem pedras com uma coloração avermelhada que a tradição associa ao sangue derramado naquele dia de janeiro. Os jardins existem ainda hoje. As pedras existem ainda hoje. A história diz que é lenda, mas Coimbra nunca esqueceu. Se esse momento te marcou, deixa o like agora, porque esta história não pode ser esquecida e é o like que faz ela chegar a mais pessoas. Dom Pedro tinha 35 anos quando soube que Inês estava morta. As crônicas não registram o que ele disse naquele momento. Não registram se chorou, se gritou, se ficou em silêncio. Registram apenas o que fez. Com o apoio de nobres que estavam do seu lado, Dom Pedro levantou-se em armas contra Afonso IV, filho contra pai, um exército pelo norte, pelo Minho, por trás os montes, terras devastadas, castelos destruídos. Era uma guerra civil.
Dias se tornaram semanas, meses. Afonso IV respondeu militarmente. As forças chocaram em várias regiões do norte, Portugal sangrou. Foram necessários mediadores, a igreja, a diplomacia, para conseguir uma trégua. Em 1355, pai e filho assinaram as pazes em Canaveses. Dom Pedro aceitou a reconciliação formal, mas a reconciliação era apenas política. No coração de Dom Pedro não havia paz, havia espera. 2 dos 3 assassinos de Inês, Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, haviam fugido para Castela imediatamente após o crime. Diogo Lopes Pacheco havia feito o mesmo, e Dom Pedro esperou 2 anos. Em maio de 1357, Afonso IV morreu. Dom Pedro tornou-se rei de Portugal, e a sua primeira grande ação como rei foi a mais fria e calculada da sua vida. Dom Pedro I negociou com Pedro I de Castela, chamado pela história o Cruel, um acordo de extradição bilateral. Portugal entregava a Castela adversários políticos do rei castelhano. Castela entregava a Portugal Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, os assassinos de Inês. Diogo Lopes Pacheco conseguiu escapar. Mudou de rota, fugiu para terceiros reinos, sobreviveu. Foi o único dos 3 a morrer de morte natural, décadas mais tarde. Mas os outros 2 não tiveram essa sorte. Foram trazidos a Portugal encadeados. As execuções de Álvaro Gonçalves e Pero Coelho aconteceram em Santarém. Dom Pedro I mandou tirar o coração a Pero Coelho pelo peito, pela frente, e o coração a Álvaro Gonçalves pelas costas. A inversão era deliberada, simbólica, uma mensagem escrita em carne sobre a hierarquia da culpa. Mas o detalhe que Fernão Lopes registra e que define o caráter de Dom Pedro mais completamente do que qualquer outro facto histórico é este. Durante o suplício, Dom Pedro estava sentado à mesa, a comer, a observar pela janela, imóvel, em silêncio, com a frieza de quem esperou 2 anos por aquele momento. Fernão Lopes registra que quando tudo terminou, o rei começou a chorar. Não de remorso pelo que havia feito, de alívio, de saudade, de algo que não tem nome adequado em nenhuma língua. Era feita a vingança, e foi por este caráter, por esta aplicação implacável do que ele chamava justiça, sem distinção entre nobres e plebeus, que o povo o chamou Dom Pedro, o Justiceiro, não o Cruel, o Justiceiro. Porque para o povo português do século XIV, que vivia à mercê de nobres que raramente prestavam contas, um rei que julgava com a mesma medida, independentemente do nome ou da família, era um rei que fazia justiça, mesmo que essa justiça fosse gelada como o Mondego em janeiro. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que vai sentir esta história tão fundo quanto você, porque há pessoas na sua vida que precisam de conhecer Inês de Castro. E o próximo capítulo desta história é o mais épico de todos. Em 1361, 6 anos após a morte de Inês de Castro, Dom Pedro I tomou uma decisão que não tinha precedente na história da Europa medieval. Mandou declarar publicamente que Inês de Castro havia sido sua esposa legítima, que tinham casado em segredo em Bragança em 1354, com o arcebispo de Braga como celebrante. Esta declaração tornava Inês rainha de Portugal, retroativamente, e como rainha de Portugal, ela devia ser levada ao lugar onde os reis dormem. Dom Pedro I mandou transladar o corpo de Inês de Castro, do mosteiro de Santa Clara, onde havia sido sepultada 6 anos antes, para o mosteiro de Alcobaça.
o Panteão Real de Portugal, e organizou para essa trasladação uma procissão noturna que nenhuma pessoa presente alguma vez esqueceu. Milhares de pessoas convocadas, cada uma com um archote nas mãos, criados, nobres, clérigos, gente do povo, em fila ao longo de toda a estrada entre Coimbra e Alcobaça, quilômetros de estrada iluminados por chamas humanas de noite sob o céu de inverno português. Esta imagem é real, documentada, comprovada, não é lenda. Aqui preciso ser honesto convosco, porque este canal é sobre história real, não sobre mitos bem apresentados. O título deste vídeo fala em coroar um cadáver. Há uma história amplamente contada. Dom Pedro mandou desenterrar o corpo de Inês, sentou-o num trono, vestiu-o com roupas de rainha, colocou uma coroa na sua cabeça e obrigou toda a nobreza de Portugal a ajoelhar-se e beijar a mão do cadáver. Esta história é poderosa, é perturbadora. É o tipo de história que atravessa séculos, mas devo dizer o que os historiadores sérios dizem. Este episódio específico não aparece nas crônicas de Fernão Lopes. O cronista mais próximo dos acontecimentos não o registra. A ideia da coroação literal do cadáver apareceu muito mais tarde, em textos do século XVII e XVIII, escritores que dramatizaram a história com intenções poéticas, não históricas. O que Fernão Lopes confirma é que Dom Pedro I declarou Inês rainha postumamente, exigiu que fosse tratada com todas as honras reais e organizou para ela a procissão mais extraordinária que Portugal alguma vez viu. Chamou-a rainha em público, perante todo o reino. Levou-a ao Panteão dos Reis. A coroação simbólica aconteceu. A coroação literal do cadáver, num trono com beijamão, provavelmente não. Mas a verdade histórica neste caso não é menos épica do que a lenda. É mais, no mosteiro de Alcobaça, Dom Pedro I mandou construir 2 túmulos, os mais belos, os mais elaborados, os mais custosos da história do reino até aquele momento. Construídos entre 1358 e 1367, esculpidos em calcário branco de Lioz. O túmulo de Dom Pedro tem na testeira a Roda da Fortuna, onde se vêem cenas do casal, momentos de vida e o momento da tragédia. Suportado por 6 leões, e tem uma inscrição que o rei escolheu pessoalmente: até ao fim do mundo. O túmulo de Inês mostra a coroada, rodeada por anjos. Na face do sarcófago, o juízo final, com a bocarra de Leviatã a engolir os condenados. Uma mensagem sobre o destino que Pedro desejava para os assassinos da mulher que amou. As figuras que suportam o túmulo de Inês são híbridos antropomórficos, amplamente interpretados como representações dos seus algozes, condenados a carregar o peso do corpo dela para a eternidade. Os 2 túmulos estão hoje frente a frente, e aqui há um detalhe que a maioria dos guias turísticos não conta. Originalmente, no século XIV, os túmulos estavam lado a lado, como era tradição para casais reais. A posição frente a frente é uma modificação do século XX, mas a lenda que essa disposição gerou é tão poderosa que atravessou gerações. A ideia de que no dia do juízo final, a primeira coisa que Dom Pedro veria ao abrir os olhos seria Inês, e a primeira coisa que Inês veria seria ele. A história não confirmou esta intenção, mas o amor que gerou esta lenda, esse foi real. A história de Inês de Castro não terminou em 1361. Começou ali. Camões dedicou-lhe uma das passagens mais lidas de toda a literatura lusófona no canto 3º dos Lusíadas. 70 obras literárias, óperas, pinturas, esculturas, filmes, peças de teatro, em português, em inglês, em italiano, em francês. A história de Inês viajou para onde quer que a língua portuguesa chegou.
e para além disso. Por quê? A resposta está na camada política que as versões românticas frequentemente ignoram. Inês de Castro não foi apenas uma mulher que amou e foi destruída por esse amor. Foi uma mulher cujos filhos sobreviveram. Dona Beatriz, Dom João e Dom Dines continuaram a existir, a ter títulos, a ter descendência. Dom Álvaro Pires de Castro, irmão de Inês, tornou-se o primeiro condestável de Portugal. O poder da família Castro continuou a moldar o reino muito depois da morte de Inês. A história de Inês é também a história de como o amor, quando tem linhagem, quando tem filhos, quando tem um rei do seu lado, se torna um facto político que nenhuma execução consegue completamente apagar. Afonso IV tentou apagar Inês de Castro tomando a decisão mais irreversível que existia. Matou-a e criou a rainha mais duradoura da história de Portugal. Os túmulos de Alcobaça estão ainda hoje em Alcobaça, a pouco mais de 100 quilômetros de Lisboa. Qualquer pessoa pode ir vê-los. Pode passar entre os dois túmulos e sentir aquela geometria do amor que os colocou frente a frente. Pode olhar para o rosto de Inês de Castro, sereno, com os cabelos cuidadosamente dispostos pela mão de um escultor do século XIV, e tentar imaginar quem ela foi. Não o que a política fez dela, não o que 6 séculos de literatura romântica fizeram dela. O que ela foi, uma mulher que amou sem calcular as consequências, que foi destruída por esse amor e que, apesar disso, é mais viva hoje do que a maioria dos que a mataram. Agora preciso de te fazer uma pergunta e quero que penses a sério antes de responder. Se você fosse Dom Pedro, se a pessoa que mais amou na vida tivesse sido assassinada por ordem do pai, o que você teria feito? Teria perdoado, esquecido, seguido em frente ou teria feito o que Dom Pedro fez? Desce aos comentários agora e escreve uma palavra, apenas uma. A palavra que para você define a história de Inês de Castro. Amor, tragédia, justiça, loucura, vingança, eternidade. Escreve a sua palavra. Essa palavra é uma forma de manter esta história viva. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que vai sentir esta história, porque a história real de Portugal é sempre mais extraordinária do que qualquer romance. Se ainda não está inscrito, faz isso agora e ativa o sininho. O próximo vídeo vai entrar num dos maiores segredos fundadores de Portugal, os templários que ajudaram a construir este país. E essa história tem conexões com Ourique, com Alcobaça e com mistérios que os livros de história raramente contam. Eu sou o Santos, isto é, Portugal para todos. E antes de ir, uma última imagem. No mosteiro de Alcobaça, há um momento do dia, ao final da tarde, quando a luz entra pelas janelas góticas e banha os 2 túmulos de ouro e sombra, em que parece que o tempo parou, que Dom Pedro e Inês ainda estão ali, frente a frente, à espera, como sempre estiveram. Portugal esqueceu reis, mas nunca esqueceu Inês de Castro e nunca vai esquecer.